Antes de abrirmos o livro escolhido para este círculo de leitura, eu quero te convidar para respirar um instante. E por quê, né? Por quê? Porque esse não é mais não é apenas um título aí na sua estante, mais um livro que você tem aí no seu armário. Este livro, ele fala da coragem, né? Da coragem de ser quem nós somos e tudo o que isso de fato carrega. Então, A Coragem de Ser Imperfeito é um livro que nos devolve uma certa humanidade, e é por isso que ele foi escolhido de fato para o nosso primeiro círculo de leitura da rainha. Então, hoje eu quero situar você um pouquinho sobre a autora, sobre o coração dessa obra e sobre o que te espera, sem tirar aquele fôlego do prazer da descoberta, tá? Sem contar muitos detalhes. Aqui é só para a gente ter um gostinho de quero mais. Então, Brené Brown é uma pesquisadora americana, doutora em serviço social e professora da Universidade de Houston, nos Estados Unidos. E por mais de 20 anos, ela tem então estudado temas como vulnerabilidade, vergonha, pertencimento e coragem. Palavras que, para muita gente, soam desconfortáveis, mas ela nos ajuda de alguma maneira, através dessas folhas, ressignificar. E seu trabalho ficou mundialmente conhecido depois da palestra que ela fez no TEDx, né? Que é bem conhecido esse formato de palestra em 2010, chamado O Poder da Vulnerabilidade. Então, aqui nos materiais complementares também vai ter o link da palestra. É uma palestra de 20 minutos, né? Então, é uma coisa bem tranquila para vocês conhecerem um pouco sobre esta autora. Essa fala dela se tornou uma das mais assistidas do TED Talk, e assim deu a origem, então, que bom, né? A uma série de livros, entre eles este aqui, A Coragem de Ser Imperfeito. Então, o que torna, né, essa escritora especial? Brené Brown, ela não fala apenas de teoria, e isso é uma coisa muito interessante, porque, em geral, acadêmicos são muito intelectuais. Então, palavras difíceis, né? Um jeito de explicar meio complicado demais. E, na verdade, ela não traz a teoria, ela traz a vida real, a vida batida como ela é, sabe? Então, é das quedas, das tentativas, das falhas, dos erros, de como é possível, né, nós vivermos a nossa inteireza, mesmo sendo pessoas imperfeitas. Então, esse livro, ele nasce justamente após aquele primeiro impacto, né, da palestra dela, mas milhares de pessoas começaram a escrever, né, pedindo ajuda para ela, porque, tipo, tá ok, eu entendi que eu preciso ser vulnerável, mas como é que eu faço isso na prática? Então, em geral, né, muitos acadêmicos têm essa questão, trazem ali, tá, entendi, mas como que eu faço isso de fato acontecer? Né, eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre sistêmico, né, sistema familiar, foi a mesma coisa, né, tipo, eu entendi, tá bom, vários terapeutas abordando sobre aquele assunto, e tem que tomar pai, tomar mãe, tá, mas como é que eu faço isso na prática, né? E a gente precisa de pessoas, e quando a gente encontra alguém que tem essa facilidade de quantificar e qualificar ações e atitudes e situações que a gente consiga se enxergar e falar, uau, isso aqui com certeza já aconteceu comigo. E trazer de fato como fazer, né, é muito melhor. Então, essa pergunta ela se tornou ali o ponto de partida, né, para esse livro, né? Ok, eu entendi que vulnerabilidade é importante, mas como que eu faço isso na prática? E aí a gente tem a coragem de ser imperfeito, então, que é um guia. Ele é um guia de travessia de como viver, né, com mais autenticidade, como lidar com a vergonha, como cultivar a verdadeira coragem. Então, ele não é um livro de autoajuda, eu não gosto de livro de autoajuda, já tive uma fase, acho que no início a gente começa muito no livro de autoajuda, né, e isso pertence à minha história,
que bom que eu comecei com os livros de autoajuda, mas eu considero ele mais um livro de auto-honestidade, um livro de autopercepção, porque ele não promete aquela perfeição que o livro de autoajuda te promete, sabe? O livro de autoajuda, ele te promete aquele checklist, é você seguir ali vai ser perfeito, e aqui não é a proposta, definitivamente, desse livro. É, eu não atinjo a perfeição, mas eu entendo o meu estado de presença dentro das minhas ações e dentro do meu dia a dia. Então, tem um prólogo aqui que a gente precisa ler. A gente vai precisar ler, porque aí a gente começa a entender a fonte, né? Então, aqui meu livro todinho, rabiscado, inclusive. Inclusive, eu faço essas anotações, né, em todos os livros que eu vou ler. Eu sempre gosto muito de ir pela origem da palavra, então coragem, né, vem de cordiz, né, tem a ver com cordiz, cordiz tem a ver com coração, enfim. Então, mostrando onde é a nossa raiz, né, da coragem ali. A palavra imperfeito, né, o prefixo per significa completamente, e o feito vem do facere, que é fazer, ou seja, feito até o fim, né? A palavra perfeito é feito até o fim, que vem do latim perfectus. Então, esse in inicial é o não feito até o fim, né? Ou seja, exatamente, nós não somos feitos até o fim, porque estamos vivos. Feito até o fim é estado perfeito, é óbito. Ela já começa com a pergunta de milhões. A pergunta de milhões. O que significa viver com ousadia? Vamos lá. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Então, esse aqui é um trecho do discurso, né, do Cidadania e uma República, ou O Homem na Arena, que geralmente as pessoas conhecem mais. E eu gosto muito dessa frase, né? O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida. Então, quantas vezes, né? Precisa de fato dessa dedicação, né? Quantas vezes eu não estou de fato na arena da vida, sabe? Então, aqui já a gente já começa a estar entendendo da onde ela está querendo chegar, não é mesmo, queridas? É, e aí eu acho que o não há esforço sem erros que traz aqui é o entendimento também de que eu vou errar e tá tudo bem. Eu vou errar. Porque se eu já me coloco neste lugar, e é interessante porque o sistêmico traz um pouco disso também, ou tudo disso também, que é eu vou fracassar. E a partir desse lugar é onde eu faço um pouco diferente. E aí, quem sabe, eu tenho um resultado menos pior do que ali onde, né? Enfim, do que o sistema que eu estou ali pertencente. Então, entender que essa vulnerabilidade de fato não é fraqueza, né? E que a única escolha é de fato esse compromisso. E aí aqui eu anotei, né? Até que ponto eu quero mesmo? Até que ponto eu quero mesmo ter essa coragem de ser imperfeita, sabe? Então eu queria que você lesse aí e já pensasse, já fizesse algumas anotações nesse sentido do que é de fato viver com ousadia. Eu tenho algumas, poucas anotações aqui da época que eu fui vivendo, pretendo vivenciar isso agora, né, com novas anotações. E aí depois a gente entra então na da introdução do livro, né, que ela traz aqui para mim é na página 11.
que ela fala ali das aventuras na arena da vida. Então, ela traz esse discurso no prólogo, né? Esse trecho para a gente entender ali da onde ela está querendo o ponto inicial de partida. E aí, na introdução, ela vai falar um pouquinho das aventuras dela, da experiência dela. Né? E aí ela já começa de uma forma excelente, né? Passei a vida inteira tentando. Meu Deus, para quem já é minha aluna há mais tempo já sabe. Pessoas excelentes em tentar são excelentes em tentar mesmo, porque elas só tentam, né? Ela foi excelente em tentar. Eu concordo que eu também, por várias vezes, é, fui excelente em tentar, até de fato eu estar ali na arena da vida mesmo, sabe? Então, ela traz a questão das incertezas, das exposições emocionais, ela coloca aquela questão de tentar de tudo. Então, de acordo com aqueles papéis, né? E aí eu lembrei nessa fase aqui, que enquanto ela vai falando da garota perfeitinha, eu lembrei muito da minha época de escola, enquanto eu lia esse livro, e aí tem muito a ver com o pertencimento, né? Que é uma das leis sistêmicas. E como a gente coloca algumas armaduras, né? E aí aqui eu já lembrei do meu lado profissional. Nossa, quanto tempo eu levei algumas armaduras dentro do meu profissional, achando que aquilo atingiria algum sucesso. E mantendo o mundo a uma distância segura e sempre ter uma saída estratégica. Então, a minha inacessibilidade, né? Eu me compatibilizei muito aqui nesse sentido. E, enfim, fui fazendo algumas anotações. E aí, o que eu acho interessante aqui, para a gente não ficar muito, e eu quero que você vá literalmente consumir essa introdução inteira e ter as suas próprias percepções, né? Ela traz um pouquinho da Pessoa Plena na página 12 e 13, que é um outro livro que ela tem, que é a Arte da Imperfeição. Quem sabe se a gente criar o movimento, vamos ler todos os livros de Brené Brown, porque não? Talvez a gente leia os outros, mas ela traz aqui de 1 a 10 o que seria uma pessoa plena, e aí eu fui literalmente marcando os pontos que eu acho que eu tinha na época, vou refazer, porque eu acho que vai ser muito interessante. E algumas coisas eu gabaritei legal, outras não, que eu precisava desenvolver quando eu fiz essas anotações. Mas eu acho que é interessante você já começar daí, sabe? Já começa daí. Acho que já tem tanta coisa no prólogo e na introdução do livro que eu acho que só essas páginas, essas pequenas páginas, elas já nos mostram muitas coisas sobre nós, né? Um espelho absurdo, é por isso que eu trouxe ali e ainda cogitei, viu, de que talvez ela fosse perfeccionista, porque tem uma parte aqui que ela fala, ó, que ela adorou, aí depois de contar da palestra, né? Que aí ela conta toda essa história da palestra, por isso que é muito legal você ler. E aí ela fala assim: eu adorei e ao mesmo tempo detestei a liberdade daquele convite. Eu oscilava entre me entregar ao desamparo e buscar refúgio nos velhos amigos, planejamento e controle. Decidi encarar o desafio. Ou seja, planejamento e controle, né? Aí eu coloquei aqui, tipo, perfeccionista? Será? 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 Enfim, algumas páginas aí de uma introdução que eu acho que já vai te trazer ali muito desse espelho, né? E aqui é interessante, eu coloquei, reforçando a ideia de que eu vou fracassar, eu coloquei aqui, eu não sou boa o bastante e eu vou errar, mas eu estou comprometida em dar o meu melhor e estar atenta aos sinais. Eu sei bastante coisa, mas o que eu sou vale muito mais. E aí eu coloquei uma pergunta: contra o que eu estou lutando? I don't know. Eu devo ter resolvido a questão já. Então, eu acho que é interessante você fazer essa leitura com este olhar.
Eu queria que você percebesse, né, todo esse lado humano, né, esse medo de se expor, o desconforto do julgamento, o desejo de se esconder e de não pertencer ao mesmo tempo, né, pertencendo. Então, todas essas páginas já nos contam muito, né, dessa arena, né, ela dentro dessa arena. Então, escolher este livro para a gente inaugurar o nosso círculo de leitura não foi por acaso, porque eu sei que a gente vai trabalhar com livros mais densos, com outros assuntos que são tão bons quanto, só que isso aqui eu acho que é o que vai dar o start para você, de fato, parar de perfeccionismo, de procrastinação e, de fato, silenciar um pouco para as caóticas, né? Enfim, eu acho que todos os perfis comportamentais que a gente tanto trabalha, eu acho que vão se beneficiar muito desse livro aqui, tá? Então, porque antes da gente falar com profundidade de tudo que está aqui, a gente precisa falar de coragem, né? Então, será que o que está me impedindo hoje? O que de fato está me impedindo, né? Então, eu acho que é um pouco de tudo isso. E falar de coragem é um pouco de se abrir, né, ao que dói, ao que nos desafia, ao que tem em nós e que a gente está querendo esconder por algum motivo. Então, esse livro, ele vai trazer essa leveza com humor, com amor, com humanidade. Então, ao longo das próximas semanas, você vai perceber que ele fala tanto de vulnerabilidade, mas quanto de vida espiritual, de família, de trabalho, de pertencimento, que são assuntos que, em geral, eu trago dentro dos meus produtos, né, processos, mentorias e etc. Então, tudo isso vai conversar, né, não somente já fazendo esse paralelo, com tudo que está dentro da Biblioteca da Rainha também, né, que é uma jornada também viva e contínua. Então, não sei, você está preparada? Escolha seu marca-texto preferido ou escreva a lápis, enfim, abra um espaço para sua rotina para a gente começar de fato. E a partir da próxima aula, então, a gente começa oficialmente a nossa leiturinha de A Coragem de Ser Imperfeito.